um programa Vida Devocional. Que bom estarmos juntos, irmãos, irmão e irmã que está nos assistindo agora. Que bom estarmos juntos para aprendermos um pouco mais do Senhor, meditarmos na sua palavra. Como é bom. E é um privilégio para nós estarmos aqui. Agradeço a Deus demais por essa oportunidade. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante e a gente vai perceber ao longo aqui da nossa explanação, dessa reflexão, o quão importante é falarmos sobre santidade. Pois é, espero que a gente descubra coisas novas sobre a santidade, que a gente peleje por ela, que a gente peça a Deus por ela e que a gente aprenda hoje um pouco mais. Eu quero começar com uma oração. Depois a gente vai abordar 3 textos e aí a gente vai conversar um pouco sobre o que é santidade. Você pode já ir deixando aqui no canal, aqui embaixo, o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós vamos ter um momento final de oração em que a gente vai orar aqui por alguns pedidos que estarão nos comentários aqui embaixo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, dizendo que nós precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, por Teu Filho amado que veio ao nosso encontro para nos salvar, quebrar as nossas forças, as nossas resistências, nos dar restauração. Ó Pai, por isso nós estamos diante de Ti hoje alegres, contemplando a Tua salvação, a Tua beleza na nossa vida. Obrigado pelo Teu Santo Espírito e por este momento aqui hoje. Nos abençoa na leitura da Tua Santa Palavra e no aprendizado que temos para hoje, Pai. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só. Nós precisamos urgentemente falar sobre santidade. Nós temos ouvido sobre santidade, o que é que nós sabemos sobre santidade. Então, a respeito disso, nós vamos ler agora os Salmos, um salmo que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, muito conhecido de quem frequenta alguma igreja evangélica. E eu quero fazer essa leitura e na sequência, fazer alguns comentários. Vamos lá, diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queridos, vamos voltar aqui para o primeiro verso do capítulo 1 de Salmos. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É bem verdade que nós sempre estamos sujeitos ao conselho de algo ou de alguém. Em alguns momentos nós exercemos um papel de liderança sobre a vida de alguém, ou somos pais, professores, temos alguma autoridade, exercemos uma autoridade pública, por exemplo. Em outros momentos nós estamos sob essa autoridade, quando estamos dirigindo o nosso carro, e recebemos a abordagem de um policial, por exemplo, de forma que nós sempre recebemos conselhos, informações de algo ou de alguém. E por isso, o salmista nos adverte e nos ensina que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isto é, se nós não andamos no conselho dos ímpios, nós vamos andar no conselho do Senhor. Não existe meio termo. Há um livro do pastor reformado John Piper, Vivendo na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder, em que ele aborda, por exemplo, que o nosso coração, como
como voltado à idolatria, como voltado a enxergar boas dádivas de Deus, a tratar de forma pecaminosa boas dádivas de Deus, diz ele que se o nosso coração ele não está voltado para o Senhor, ele não ficará em uma zona híbrida, ele ficará necessariamente em pecado. Então, é nesse sentido que o salmista nos adverte, nos ensina que bem-aventurado o homem com um sentido de promessa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não acompanha os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não compactua com o pecado. Mas antes, em vez de estar atrelado ao conselho dos ímpios, ou até mesmo em uma zona intermediária, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vejamos a beleza do terceiro verso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu sou paraibano de nascimento, né? Nossa família é toda sertaneja e a gente está acostumado com aquela imagem árida, aquela imagem seca, mas em meio à seca, os riachos, as águas que ali se acumulam, onde ali há plantação perto dessas águas, a gente percebe que as árvores, as plantações são perenes, elas não murcham. Eu me lembro de uma mangueira no sítio da minha avó, que no meio da seca adversa, ela permanece com sua folhagem verde, permanece sólida, de tempos em sempre está verde, sua folhagem não murcha. Dessa mesma forma, meus amados irmãos, são aqueles que andam, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que não andam no conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, que não se assentam na roda dos escarnecedores, porque são como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse texto está falando sobre santidade, irmãos, sobre pureza daquele que foi alcançado pela salvação por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos ser santos, irmãos. Nós precisamos nos parecer mais com o Senhor. Nós precisamos meditar mais na lei do Senhor. Nós precisamos decorar textos bíblicos, nós precisamos recitá-los, pregá-los para nós mesmos. Quando eu chego aqui nesse verso 3, eu me lembro do que Paulo escreveu lá no Novo Testamento aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós sempre queremos descobrir, como algo místico ou mítico, qual é a vontade de Deus. Mas antes de tudo, Paulo nos ensina aqui na sua carta que essa vontade ela será descoberta por meio de uma vida santa, por meio de uma vida que presta culto, e esse culto racional, a Deus.
Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, com esta era. Pelo contrário, nós devemos nos transformar pela renovação da vossa mente. E Paulo faz essa relação com o culto a Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse início aqui do capítulo 12 também fala de santidade. Diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E tudo isso é o nosso culto racional. Os dois textos que falam sobre santidade nos levam a caminhos que se relacionam. Percebamos, a santidade aqui em Romanos vai nos possibilitar experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade aqui, trazida pelo salmista, nos faz ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, é perene, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Outras versões dizem, e tudo quanto ele faz prosperará. Isso não é teologia da prosperidade, tá, irmãos? Mas essa prosperidade, esse sucesso, essa bem-aventurança tem total relação com experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus lá de Romanos. Então, na medida em que nós somos santos, mais santos, nós entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e nós seremos prósperos à luz das Escrituras. Nós não estamos falando de necessariamente prosperidade financeira, tá? E aí voltamos ao texto de Salmos. Os ímpios, continua no verso 4, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pastor Hernandes pregando nesse texto, e quando ele aborda esse verso, ele nos diz e nos lembra a figura de uma plantação de café, em que o agricultor, o trabalhador, quando vai colher café, ele sai puxando ali os grãos e aquilo vai caindo no chão, depois ele joga numa peneira, joga para cima e a palha voa. A palha simplesmente desaparece, aquilo, o fruto, o café, o produto ali do cafezal fica ali naquela peneira e a palha se dissipa. A Bíblia diz que os ímpios, o salmista diz que os ímpios são como essa palha que o vento dispersa. E é importante muitas vezes a gente escutar isso, irmãos, porque às vezes a gente olha para a vida daquele que não foi alcançado pelo poder do Evangelho e diz, eles estão melhores do que nós. Eles não servem a Deus e têm isso ou têm aquilo. Irmãos, queridos irmãos, lembremos que Deus controla a história. Ele está sobre a história. A história, para ele, já está perfeita e acabada. Ele já está no futuro. O Senhor governa todas as coisas. O nosso benefício é um benefício eterno. É um benefício que nos levará à morada santa e que deve produzir em nós hoje santidade para que nos assemelhemos a esse Deus maravilhoso. Continua Salmo 1 dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, o que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado de um algo para outro algo. Ou então, nós podemos dizer que ser santo é receber um distintivo de diferenciação. Mas por que nós
precisamos ser santos. 1 de Pedro 1,16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós somos imitadores de Cristo. Esclareçamos, a santidade não é para a salvação, mas é o caminho natural e necessário de todo crente, de todo salvo. A motivação da santificação, que significa essa santificação, esse processo em que nós nos pareceremos mais com o Senhor e só terá fim na eternidade, essa motivação deve ser a gratidão pela salvação. Lutero dizia que a lei, os mandamentos, os preceitos de Deus, a lei nos leva a Cristo para a justificação. Por quê? Porque quando nós olhamos para a lei, para os mandamentos, nós percebemos que nós precisamos de um Salvador. Então nós olhamos para Cristo e nele somos justificados. E após isso, diz Lutero, que Cristo me manda voltar à lei para a gratidão. Percebem, irmãos? Percebem a beleza da santificação, da santidade, de sermos santos, de nos parecermos mais com o Senhor, porque Ele é santo e nós somos seus imitadores. Efésios 4:23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente é santo, separado e precisa crescer em santidade. Então, o que é santificação? Santificação é a demonstração externa de que Deus operou em nós a salvação. Quando o homem peca, irmãos, a imagem de Deus fica manchada. E por isso nós precisamos ser santos. E aí a santificação é o processo que Deus usa para restaurar a sua imagem no homem. Vamos pontuar o seguinte, a ordem com que as coisas acontecem. Primeiro, nós somos eleitos, nós somos predestinados, depois nós somos chamados a uma conversão, depois nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo, não existirá mais culpa sobre nós, porque o Senhor carregou a conta do pecado sobre si, e depois nós somos santificados, Deus vai tratar, vai limpar as manchas que esse pecado causou em mim, isso é santificação, e depois nós seremos glorificados quando nós estivermos na glória com o Senhor. Olha que texto belíssimo, irmãos, lá de Efésios, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Percebamos que a salvação tem um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O Senhor nos salva para sermos santos. Continua ainda, texto da carta de Paulo aos Efésios. Maridos, naquela analogia, naquela figura maravilhosa que o Senhor faz do casamento, do relacionamento entre marido e mulher, entre o noivo e a noiva, e entre ele o relacionamento com sua igreja, diz assim Paulo aos Efésios, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A salvação tem um propósito e este propósito é a santificação. Tito 2,12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, sabe o que é que nós podemos fazer de melhor nesse carnaval? Refletirmos sobre santidade, aprendermos do Senhor, termos momentos de oração, de leitura da palavra, a fim de que nós sejamos mais santos. Todo e qualquer crente tem que ser santo. Expliquemos mais uma questão. Nós somos santos naquele momento em que cremos que somos justificados, que somos salvos. Ali, nós, em um certo sentido, nós já somos santos porque nos separamos. Mas diz o reverendo Paulo Júnior, pregando também nesse texto, que nesse momento nós somos salvos, mas nós ainda estamos muito sujos. Nós precisamos ser limpos. E aí, essa limpeza é feita com a nossa cooperação. A salvação não. A salvação só Deus pode operar no nosso coração, porque diz lá, Efésios 2, começo de Efésios, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morto não tem vontade. O Senhor operou em nós a salvação, mas nós, a partir daí, contribuiremos com a santificação. De que forma? Trabalhando para nos separar de tudo que é mal e tudo que é impuro. Trabalhando, rejeitando as más condutas, aquilo que é impuro, nos separando do mundo da carne e do diabo. E de outra forma, cooperando no sentido de estarmos disponíveis para sermos usados por Deus. Então, por exemplo, diz Paulo ainda aos Efésios, deixai a mentira, falai a verdade, irai-vos, mas não pequeis, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que edifique, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, e por aí vai. Então, irmãos, nós precisamos investir em santidade. Pedir a Deus que nos capacite, que nos dê entendimento, discernimento, para que nós cresçamos em santidade. Vamos orar por isso agora? Vamos pedir que o Senhor trabalhe em nós, molde o nosso caráter, para que nós nos pareçamos mais com Ele, para que, se Ele nos alcançou, que nós nos pareçamos mais com Ele. E se Ele ainda não te alcançou, que Ele te alcance por meio de Jesus Cristo. E esse alcance só se dá por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ali na cruz, Ele recebeu toda a ira de Deus sobre o pecado da humanidade e foi o nosso substituto. Ele venceu a morte e hoje está vivo. E Ele salva todo aquele que crê no seu nome. Então, se você crê nessa mensagem, você será salvo, você pode andar em santidade, se parecendo mais com o Senhor. Amém? Vou ler aqui algumas mensagens. Isso. Gente da Bahia, muita gente dando glória a Deus, nenhum pedido, mas a gente vai orar então por santidade. Antes dessa oração final, eu gostaria de ler uma oração puritana que tem nesse livrinho, O Vale da Visão, um livraço, na verdade, e que diz assim, olha só, que os nossos irmãos puritanos oraram séculos atrás. Ó Senhor,
Cada afeição, faculdade, sentido e membro meus me são uma armadilha. É pouco o que vejo, mas invejo os que estão sobre mim, ou menosprezo os que estão abaixo. Desejo honra e riqueza dos poderosos, e sou orgulhoso e sem piedade para com os que andam aos farrapos. A beleza que vejo é uma isca para a cobiça, e se vejo fealdade, sou inclinado ao desprezo e ao desdém. Quão rapidamente difamações, gracejos vãos e falas temerárias rastejam em meu coração. Sou belo? Que combustível para o orgulho. Sou feio? Que ocasião para lamúrias. Sou talentoso? Como desejo aplauso. Sou pouco instruído? Como menosprezo aquilo que não possuo. Estou em autoridade? Como estou propenso a abusar da confiança em mim mesmo. Fazer da minha vontade lei, privar outros de alegrias, servir a meus próprios interesses e objetivos. Sou inferior? Como invejo a proeminência alheia. Sou rico? Quanto me exalto. Tu sabes que essas coisas são armadilhas em razão de minhas corrupções, e que eu mesmo sou minha maior armadilha. Lamento que minhas apreensões sejam estúpidas, meus pensamentos maus, minhas afeições ridículas, minhas expressões fracas, minha vida inócua. Contudo, que podes esperar do pó, senão leviandade, da corrupção, senão maldade? Mantém-me sempre atento ao meu estado natural, mas não permitas que eu me esqueça do meu título celestial ou da graça que pode tratar de cada pecado. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta manhã em que nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, ler a tua palavra e nos deleitarmos nela. Senhor, faz-nos mais santos. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os meus pecados, Senhor, que são tantos e eu preciso parecer mais com o Senhor. Fica conosco hoje e sempre e nos guarda do mal, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe esse feriado que tem aí à frente, que sejamos mais santos para a glória de Deus. Amém.